Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e como sabem estamos no fim do mês de Abril, estamos a entrar no mês de Maio esse que vai ditar o resultado da votação sobre o Tratado Pandémico da OMS. Eu venho-vos mostrar aqui uma intervenção da Rita Matias que achei particularmente boa, venho-vos apenas mostrar metade, deixo-vos o link na descrição para a verem na íntegra e venho falar um bocadinho sobre esse mesmo tratado e sobre aquilo a que podemos estar sujeitos caso esse tratado seja aprovado. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Meus caros, venho-vos mostrar aqui então a intervenção da Rita Matias que achei particularmente boa. A Rita fez uma grande intervenção, venho-vos apenas mostrar metade porque com os meus comentários ficaria um vídeo demasiado longo e como sabem eu falo demais e assim sendo vou-vos poupar de meia hora de vídeo para não vos mostrar e depois deixo-vos o link na descrição e vocês veem na íntegra aquilo que vos interessar, eu venho-vos apenas mostrar metade. Ora, vamos então ouvir a Rita Matias, que esteve muito bem já agora. Um grande beijinho para ti, Rita. Vamos ouvir. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por agradecer a presença dos peticionários e, acima de tudo, por trazerem a público um tema que tem sido muito escondido pela opinião pública. Uma saudação muito especial porque estes homens e mulheres estão aqui hoje porque querem uma nação soberana e não estão dispostos a ceder a interesses globalistas ou obscuros. Sabem que contam connosco, com a nossa voz aqui na Casa da Democracia. É que no próximo mês a Assembleia Mundial de Saúde, da OMS, vai discutir o Tratado Pandémico, um documento jurídico internacional, para fortalecer uma suposta resposta global a eventuais emergências de saúde pública. Pretendem também aprovar cerca de 300 emendas ao Regulamento Sanitário Internacional, cujas negociações estão a ser conduzidas em segredo e à porta fechada. Já anteriormente, em 2022, a OMS adotou emendas que não foram votadas ou referendadas. Este processo pouco transparente visa reforçar os poderes da OMS, tais como o poder de declarar emergências públicas e globais em casos de saúde humana, bem-estar animal e ambiental. Ou, por exemplo... Meus caros, é importante, e desculpem-me estar a interromper já, mas é importante referir porque a OMS neste tratado pandémico utiliza um conceito chamado One Health, uma saúde, se preferirem. Esse conceito de uma saúde prevê que a Organização Mundial de Saúde possa decretar pandemias, aliás, pouco vigiadas, porque, como sabem, as pessoas na Organização Mundial de Saúde não são eleitas democraticamente e, portanto, nós não temos a quem recorrer, nós não temos a ameaça que o povo pode fazer às elites, dizendo que não votaremos neles nas próximas eleições se continuarem esses comportamentos. A Organização Mundial de Saúde é financiada a 70% por grandes farmacêuticas e, assim sendo, será que não existe um conflito de interesses entre as pessoas que decretam as crises de saúde pública e as supostas pessoas que vêm resolver essas mesmas crises através dos produtos que vendem? É a pergunta que eu vos faço. É curioso falarmos sobre o assunto, mas essa questão do One Health, esse conceito que é utilizado nesse tratado pandémico, é um conceito que se refere a vários tipos de saúde. Partindo de um pressuposto que atribuímos alguma credibilidade a um determinado número de pandemias, quaisquer que sejam, eu acho que é importante referir que estas pessoas podem decretar pandemias, passar por cima dos órgãos de soberania dos Estados, decidir exatamente como e quem e com o que é que se vão vacinar as pessoas, confinamentos, máscaras, sem serem eleitas e, portanto, tomam decisões passando por cima dos governos quase como se fosse o próprio governo. Portanto, é mais uma forma, mais um acordo globalista que pretende retirar soberania aos países e nós estamos calados nos meios de comunicação tradicionais em Portugal. Vejo única e exclusivamente o Sérgio Tavares a falar sobre o assunto, por exemplo, e eu acho dramático nós continuarmos a ignorar um acordo que pode sinalizar o início do fim da democracia, meus caros. Nós em Bruxelas já temos pessoas não eleitas a tomar medidas e a decidir diretrizes para os países que não nos agradam muitas vezes, mas que pouco ou nada podemos fazer sobre elas. Deus queira que haja efetivamente uma grande viragem à direita, porque infelizmente neste momento está em risco não só a democracia, mas também a liberdade dos Estados-membros de fazerem aquilo que bem entenderem na gestão de supostas crises de saúde pública, como fez, por exemplo, a Suécia com grande sucesso.
em que a Suécia não utilizou as medidas que a maior parte dos países, inclusive a Portugal, utilizaram, e ainda assim foi bem sucedida na resolução da pandemia que vocês se lembram. E, portanto, não utilizaram confinamentos, acho que a máscara nunca foi obrigatória na Suécia e tiveram resultados muito melhores do que os nossos. E, portanto, eu gostava, efetivamente, que as pessoas e que os Estados-membros possam ter a soberania e a capacidade de gerirem o país e essas supostas crises de forma independente. Porque, como sabem também, essa gestão não depende única e exclusivamente da circunstância da hipotética crise de saúde pública, depende também das pessoas e do país onde essa mesma crise de saúde pública acontece. Em cada país tem um determinado número de características, sejam elas culturais, sejam elas ambientais, o que for, e, portanto, não acredito que possa ser gerida de um gabinete qualquer, por uma pessoa qualquer, com esta ideia de que podem decretar pandemias e passar por cima de todos os estados da forma que bem lhes apetece. Mas enfim, vamos ouvir o resto para terminar. Exemplo, o poder de definir respostas globais a estes desafios, como a partilha equitativa de vacinas, medicamentos e recursos médicos entre os países membros. Ou ainda, o poder de definir a narrativa oficial para cada crise ou emergência, identificando as narrativas e fontes de informação que devem ser combatidas. Tudo isto nas mãos de uma entidade que não foi eleita pelos portugueses, mas que se propõe a determinar como é que os portugueses podem ou não agir, como é que as autoridades portuguesas podem ou não agir. E eu confesso, senhores deputados, que fico estupefacta com o silêncio das bancadas da esquerda e da extrema-esquerda que vivem para combater o lucro, que vivem para combater o capital, mas que neste tópico são incapazes de assumir que a OMS depende cada vez mais de fundações, corporações e instituições ligadas à indústria farmacêutica. Não vos parece? Não vos parece que há um evidente conflito de interesses? Porque, vejam, quem tem o poder de decretar uma pandemia ou uma crise de saúde pública é financiado por quem alegadamente pode oferecer a cura para essa crise e para essa pandemia. Meus caros, efetivamente foi tudo dito aqui, eu venho-vos apenas mostrar metade. Vocês podem depois ver, até porque o vídeo neste momento já vai com 8 minutos e eu ainda quero fazer algumas considerações finais. A Rita disse aqui o essencial sobre este tema, deixo-vos mais uma vez, vos digo o link na descrição para vocês poderem ver. E o que eu gostava de deixar claro aqui vai ser votado em maio, não sei em que dia muito honestamente, mas o Tratado Pandémico da OMS vai ser votado em maio com o suposto objetivo de criar uma hipotética parede de segurança global do ponto de vista do combate a novas circunstâncias pandémicas consideradas pelos próprios. No entanto, é importante dizer que mais de 70% do financiamento da Organização Mundial de Saúde tem a ver precisamente com farmacêuticas que tiveram imensos lucros na altura da pandemia, e eu pergunto-vos se vocês querem mesmo no comando e na gestão de pandemias hipotéticas, de crises de saúde pública, se vocês querem mesmo pessoas que lucram com essas mesmas crises na gestão das próprias crises. Pergunto-vos se acham isso agradável. No entanto, é o que nos propomos aqui. A Organização Mundial de Saúde é cada vez mais financiada pelos super ricos e a esquerda não tem uma palavra a dizer sobre o assunto. É curioso vermos a direita a ter que atacar, porque tem efetivamente a ter que atacar elites do ponto de vista económico, nomeadamente as farmacêuticas, nomeadamente a fundação do Bill Gates, nomeadamente outras fundações que financiam este tipo de organizações. No entanto, não vemos a esquerda a dizer um pio sobre esses super ricos, porque talvez, e só talvez, esses super ricos, como têm ideologias mais globalistas, tenham mais legitimidade de existir. Mas enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. Peço-vos atenção a este tema, porque é uma coisa que nos vai ser cara se for aprovada, a nós e aos envolvidos, obviamente, e peço-vos que estejam atentos e que partilhem com quem de direito, porque nós todos temos que saber o que se vai passar no nosso país e que, aliás, pode vir a ser decidido fora dele por pessoas não eleitas por nós. Mas enfim, meus caros, peço-vos que deixem o like neste vídeo se ainda não deixaram, têm as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.